Avançamos com a rubrica Opinião do Dia. Nosso convidado Joaquim Jorge, fundador do Clube dos Pensadores. Muito boa tarde, obrigado por estar connosco. Se tivesse que alinhar um jornal virtual, como é que o abriria? Era mesmo virtual. Começava logo por uma notícia que ainda nem está em papel, que é Merkel quer unificação das férias e da idade da reforma. Bem, isso faz-me rir, porque eu estive a fazer um levantamento. Primeiro, os portugueses trabalham muito mais. Trabalham mais 3 horas e média por semana. Depois ganham muito menos. Em média, um trabalhador normal é 2 vezes, outros é 4, 6. E depois, a idade da reforma, é preciso que se diga que a senhora Merkel vai fazer um aumento de 65 para 67 anos até 2029, que é progressivo e muito bem feito, que permite a quem está perto da linha final poder optar. Eu passo a explicar. Portugal, infelizmente, tinha dito que era 10 anos, 2005 a 2015, e não foi. Fez um aumento de 5 anos em 5 anos, que é uma coisa brutal. As pessoas não entendem isto. Criaram-se 2 países. E eu, ao falar nisto, gostava de lembrar que os trabalhadores não é só os salários, têm outras regalias. Porque a diferença entre Portugal e a Alemanha é que, infelizmente, depois da produção, na Alemanha sai um BM. Aqui não sai, não é? E, portanto, é essa diferença. É uma ideia que Portugal não trabalha, não faz nada. Eu acho isso completamente errado. As pessoas têm muito valor, trabalham mais horas em condições muito difíceis. E, portanto, eu penso que a senhora Merkel ou não sabe o que é Portugal, ou eu penso que o Pedro Passos Coelho deve-lhe explicar. Eu acho, não é? Que ela não deve saber estas coisas. Passos Coelho deve ter explicado a Merkel as medidas que estão a ser implementadas em Portugal e que foram anunciadas ontem. Aquela conferência de imprensa de Vítor Gaspar entrava nesse seu jornal? Entrava, mas eu fazia uma crítica, que eu acho que o Vítor Gaspar devia estar acompanhado do Pedro Passos Coelho. E o Pedro Passos Coelho hoje fez uma coisa que eu não acho correta, é falar de medidas de Portugal lá fora. Eu sou contra isso. Eu acho que, e penso que ele tem feito boas coisas, que é o tete-a-tete e o tocato lá. Deveria ter anunciado isso, ele tem mostrado transparência e explicar e proximidade. Eu acho que hoje foi uma gafe. E, portanto, essas medidas, falou-me, não sei, das medidas, perdão, eu não me percebi. Sobre as medidas anunciadas ontem, a tal estratégia orçamental até 2015, que passou pelo anúncio de novos impostos. A montanha pariu um rato, isto é, mais uma vez ficou de fazer o corte na despesa do Estado, nas gorduras, e fez muito mais na receita. Eu acho que não há mais para onde cortar. E já agora, se me permite, falou aqui, porque hoje devem ter falado imenso nisto, de várias medidas, uma delas é das pensões. E eu sugeria aqui... Congelamento das pensões, não é? Pois, não há aumento. Não, e há um corte, não é? Penso que... Sim, sobre para pensões elevadas, sim. Acima de 1.500. Eu acho que há aqui uma coisa que o Estado deveria fazer, que é a chamada equidade e haver uma responsabilização. Isto é, não sei se sabe, o país até 2005 as pessoas reformavam-se como queriam e da maneira mais prática. A partir de 2005 parece que existe outro país. A minha proposta seria, nesse jornal virtual, é que é necessário fazer um levantamento das pessoas que têm reforma pelos descontos efetivos e não pelas benesses. Não é só políticos, médicos. Há muitos médicos que, na parte final, em vez de trabalhavam em exclusividade, aumentavam o seu ordenado 2 ou 3. Eu não tenho nada contra médicos, antes pelo contrário, é um exemplo. E, portanto, passariam a ganhar muito mais. E vem com a reforma, não por descontos ao longo do ano, olha que isto é importante, e não na parte final. Porque não é só os políticos que têm a pensão vitalícia, é que a pensão vitalícia nada tem a ver com a reforma, é outra coisa que é preciso explicar. E como nós temos pouco dinheiro, eu acho que seria importante as pessoas terem a reforma pelos descontos e não pelo cargo que exerceram, não sei o que, não sei o que mais. Isso era muito importante para dar a quem não tem. Último tema, passa pela educação. Sim. E poderei ir aqui à administração local? Sim, também. Peço desculpa. É que há aqui uma coisa que falou o Miguel Relvas, que foi que outra coisa que eu acho errada, que é dizer, vou cortar aos vereadores. Eu acho que antes disso deveria de haver uma reorganização do país, depois para cortar em freguesias, mas não são só as freguesias que é sempre o elo mais fraco, também câmaras. E só depois, por isso é que foi um livro que eu publiquei, que fiz um levantamento. Repare, eu vou ser rápido. Presidentes de Câmara, 308. Presidentes de Junta, 4.259. Vereadores, 2.046. Veja bem, deputados municipais, 6.800 e tal. Juntas de freguesia e assembleias. Sabe quantos são no total? 57.075 para um país tão pequeno. Portanto, temos que cortar em todo o lado. E o que é que eu quero dizer com isto? Que os vereadores, não é só vereadores, é preciso cortar em deputados municipais, é preciso cortar em freguesias, é preciso cortar nas câmaras, mas também o Miguel Relvas tem que cortar.
nos seus ministérios, percebe? Por exemplo, houve aqui uma medida que foi tomada. Há aqui uma frase de John Kennedy que é o máximo. Não perguntes o que o teu país pode fazer por ti, mas sim o que tu podes fazer pelo teu país. Bem, os portugueses já têm feito muito pelo país, agora é a vez dos governantes fazerem pelos portugueses, eu acho. Vamos então à educação? Sim. De que forma é que entraria no seu jornal? Entraria desta maneira. Fala-se muito que há muitos professores no desemprego. A primeira medida que eu sugeri ao Governo, este jornal era de sugestões, peço desculpa, sabe o que é? Proibir formar professores. Repare, se continuarmos a formar professores para o desemprego, que são 50 mil, 60 mil, 70 mil, vamos continuar. Os professores reformam-se muito mais tarde. Não há lugar aos novos. Isto é simples. O Nuno Crato devia fazer um decreto para proibir a formação de professores, ou dizer, o senhor vai-se formar para o desemprego. Porque isso é gasto de dinheiro, é do erário público, é de tudo. Eu acho que isto é uma coisa sensata e inteligente ao longo do tempo. Joaquim Jorge, muito obrigado por ter vindo a partilhar a sua opinião connosco aqui na RTP. Obrigado, boa tarde.